Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Neste vídeo aqui também eu não vou tratar de Bíblia, né? Não vou mostrar versículos bíblicos, nem tentar te convencer de que a Trindade é verdadeira ou falsa. É um vídeo que serve para quem acredita na Trindade e para quem não acredita na Trindade, tá? É um vídeo que eu vou tratar sobre história, né? Então não é um vídeo que trata sobre questões de fé, questão de você acreditar ou não acreditar. São fatos históricos, ok? Então eu resolvi gravar esse vídeo porque existe uma mentira que corre já há muito tempo acerca da Trindade e é uma mentira que pegou, né? Que quase todo mundo acredita nela, tá? A mentira é que a Trindade ela foi inventada no quarto século depois de Cristo por Constantino no Concílio de Nicéia, tá? E isto não é verdade. E eu vou provar aqui através de fatos históricos, tá? Eu não vou mostrar aqui nos livros, né? Até porque eu não tenho aqui os livros comigo. Mas eu vou dar para você todas as informações para você procurar na internet, porque são informações que estão em português, então dá para você achar, né? Não é coisa em grego, hebraico, né? Que eu gosto de mostrar, porque a pessoa não sabe grego e hebraico, ela não consegue encontrar, né? Então são informações em português, aí se você não acredita em mim, eu vou te dar as informações para você encontrar por você mesmo e você vai ver que eu não tô mentindo, tá? Então nós vamos ver quando que surgiu essa questão da Trindade, tá? Então vamos tratar de fatos históricos aqui, tá? Bom, então vamos por ordem cronológica, né? Vamos ali no primeiro século, né? E vamos também nos colocar lá na mente daquelas pessoas, né? Na mente daquelas pessoas do primeiro século que estavam sendo ali evangelizadas, né? E estavam aceitando Cristo, né? E a religião cristã, né? Bom, o pessoal estava pregando, né? A mensagem do evangelho, né? E os pagãos estavam aceitando, se convertendo a Cristo, né? A maioria da igreja, né, naquela época lá, era de pagãos, né? Era de pessoas que tinham vindo de outras religiões, né, para o cristianismo, né? E o que tinha ali de novidade para eles? A novidade para eles era que a crença cristã era em um único Deus, né? E você não poderia acreditar em nenhum outro Deus. Só existia um Deus verdadeiro. Isso para eles era muita novidade, né? Muito inovador, né? Mas estava acontecendo um problema, né? O cara ia lá, se convertia a Cristo, tal, aceitava que só tinha um Deus, né? E aí ele começava a ler lá os escritos dos apóstolos, né? E via que Jesus era Deus. Até aí, tudo bem, tá? E ele via que Jesus, ele tinha um pai que era Deus também, né? Então, isso começou a dar problema, né? Isso começou a dar tilt na cabeça do pessoal. Né? Como é que vocês vêm aqui e falam que só existe um Deus? Eu estou vendo aqui que Jesus é Deus, né, pelos escritos, tá? Mas Jesus tem um pai que é Deus também. E aí como é que fica? A gente, não é só aqui já tem dois deuses, né? Então, como que as pessoas resolviam isso no primeiro século, né? Então, como que as pessoas resolviam isso aí, né? Só, poxa, não é, é que Jesus e o pai são Deus, mas é o mesmo Deus, é um Deus só, tá? E é claro que isso criou mais de uma interpretação, né? Existia essa interpretação de que
Deus e Jesus era o mesmo Pai, tá? E existia uma outra interpretação que não era a mais aceita, tá? A mais aceita era que Jesus e o Pai eram o mesmo Deus, tá? E a outra interpretação é que Jesus era Deus, mas era um Deus menor, tá? Um Deus que tinha sido criado pelo Deus Pai, que era um Deus maior, perfeito, né? Eterno, ou seja, sempre existiu, né? Agora Jesus não, Jesus ele era Deus, mas um Deus menor que tinha sido criado pelo Pai, então ele não era eterno, tá? E ao contrário do que as pessoas falam, que a Trindade vem do paganismo, na verdade, ao contrário, essa segunda ideia de que Jesus seria um Deus menor, essa ideia sim é que vem do paganismo, tá? Dos heróis gregos, né, de Hércules, por exemplo, né? Que ele é filho de um deus, né, mas ele não chega a ser Deus, ele é um semideus, né? Então essa ideia de que Jesus era um Deus menor, ela vinha do paganismo, tá? Então, gente, se eu tiver errado, vocês me corrijam. E eu estou falando aqui, tá, com toda a sinceridade, tá? Porque até onde eu li, até onde eu estudei, não existia um grupo dentro do cristianismo que falava que Jesus não era Deus, tá? Se existia, vocês me digam aí, mas me mostrem provas, né? Me mostrem onde eu posso achar isso, né? Essa afirmação aí. Não quero só coisa falada, não, né? Mas até onde eu li, até onde eu estudei, não tinha ninguém dizendo que Jesus não era Deus, tá? Todo mundo dizia que Jesus era Deus, mas tinha essas duas interpretações, né? Jesus era Deus, era o mesmo Deus que o Pai, né? Eles eram o mesmo Deus. E Jesus era Deus, mas um Deus menor, mais fraco, inferior, né? Então só tinha um Deus, né? Porque só tinha um Deus poderoso, eterno, tal, né? Jesus era Deus, né, mais fraquinho, né? Bom, como é que eu posso provar essas coisas para vocês, tá? A Didaquê, que é do primeiro século, ela ensinava várias coisas ela ensinava como fazer várias coisas dentro da igreja, né? Uma das coisas era o batismo, né? Então explicava, o batismo tem que ser assim, tal, explicava como que era o batismo, né? E uma das coisas que falava é que o batismo deveria ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, você vê aí que já no primeiro século, a igreja já tinha a ideia da trindade, tá? A igreja ainda não utilizava essa palavra trindade, não tinha, né? Mas eles já tinham essa noção da trindade, tá? E a gente vê isso pelo jeito que eles batizavam, né? Batizavam utilizando a fórmula trinitária, tá? Que está lá em Mateus 28:19, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, vou deixar aqui na descrição, tá? Para vocês verem esse negócio aí desse versículo, tá? Mateus 28:19 e outros versículos aí que tratam da trindade, tá? Então, pela Didaquê, a gente consegue ver a igreja cristã acreditando na trindade, mesmo sem usar esta palavra, tá? Depois, no segundo século, né, na primeira metade do segundo século, ou seja, antes de 150 antes de Cristo, nós temos Irineu, tá? E pelos escritos do Irineu, você vê que ele acredita na trindade, apesar de ele não usar a palavra trindade, mas o jeito que ele fala, né, as coisas que ele escreve, você percebe ali que ele acredita na trindade, tá? E Irineu é muito interessante pelo seguinte, ele aprendeu com Policarpo, tá? E Policarpo aprendeu diretamente com o apóstolo João, tá? E o apóstolo João é o que mais enfatiza a divindade de Cristo,
né? Já começa já, no princípio era o verbo, né? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Então, João, ele enfatiza demais a divindade de Cristo. Policarpo aprendeu com João e Irineu aprendeu com Policarpo. Então, não é de se estranhar que Irineu falasse da Trindade, tá? E é muito interessante essa proximidade com o apóstolo João. É muito perto ali, tá? Então, ó, gente, antes de 150 a.C., nós já temos escritos cristãos falando da Trindade, tá? Escritos de Irineu, né? Aí depois a gente tem, né, depois da primeira metade, né, do segundo século, ou seja, depois de 150 depois de Cristo, a gente tem Tertuliano, tá? Tertuliano, ele também acreditava na Trindade, né? Ele fala da Trindade. É legal também porque ele fala das duas naturezas de Cristo, né? Ele diz que Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo, tá? Isso que é legal. Tertuliano é o primeiro a usar a palavra Trindade, tá? Então, Tertuliano, ele dá um nome para essa coisa, né? Porque você imagina que difícil ter que explicar uma coisa que não tinha nome, né? O pessoal é invocado que Trindade não tem na Bíblia, né? A palavra Trindade não tem na Bíblia, mas o conceito da Trindade tem, tá? A gente não tem também na Trindade a palavra onisciente. Não tem essa palavra, mas Deus é onisciente, tá? Né? O que eu falei? Falei alguma coisa errada, né? A gente não tem na Bíblia a palavra onisciente, né? Mas Deus, ele é onisciente. Todo mundo acredita que Deus é onisciente, mesmo não tendo essa palavra na Bíblia. Porque a Bíblia mostra, né, que Deus é onisciente, tá? Do mesmo jeito, a Bíblia mostra que Deus é uma trindade, tá? Então, quem que começou a usar essa palavra trindade pela primeira vez? Foi Tertuliano, tá? No segundo século depois de Cristo, tá? Depois da primeira metade, ou seja, depois de 150 depois de Cristo. Ou seja, Constantino nem sonhava em nascer. O Concílio de Nicéia nem sonhava em acontecer. E a igreja cristã já estava usando. Gente, essa questão da Trindade é uma coisa que deu problema logo no início do cristianismo, tá? Porque realmente, e é uma coisa que está dando problema até hoje, né? Porque realmente é complicado, gente. É complicado, né? A gente vê ali no Novo Testamento, né? Se você lê uma Bíblia que seja a João Ferreira de Almeida, né? A Bíblia de Jerusalém, a NVI, né? Resumindo, você lendo uma Bíblia que não seja a tradução do Novo Mundo, né? Porque a tradução do Novo Mundo, ela muda as partes onde fala da Trindade, né? Ela muda mesmo, tá? E aí você não consegue ver a Trindade lá, né? Não sei se de repente alguns versículos eles esqueceram, né? Mas pelo menos os principais eles vão lá e mudam, né? Agora se você lê Almeida, NVI, né, Jerusalém, você vê que Jesus é Deus, que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus, né? Mas só tem um Deus, né? Então é complicado essa questão aí, tá, gente? Então, essa história de que a Trindade foi inventada só lá no quarto século, mentira. Mentira. A Trindade já estava ali desde o primeiro século, dando nó na cabeça das pessoas. Igual hoje, tá? E você veja, né, a crença majoritária é que o Pai e o Filho eram Deus, tá?
E se você pegar hoje também, gente, se você pegar hoje, 99% das igrejas cristãs acreditam na Trindade, acreditam que o Pai e o Filho, os dois são o mesmo Deus, não a mesma pessoa, mas o mesmo Deus. Então era a mesma situação lá no início da igreja, tá? Aí o que aconteceu, gente, nessa questão aí do Concílio de Nicéia, tá? O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: tinha essas duas ideias na igreja, né? A majoritária era a que Jesus e o Pai eram o mesmo Deus, tá? A maioria das pessoas acreditavam nisso, né? Só que no quarto século começou a aumentar o número de pessoas que acreditava que só o Pai era Deus e Jesus era um Deus menor, tá? Como eu disse, eu não sei se tinha algum grupo que acreditava que Jesus não era Deus, tá? Eu acho que não tinha, né? Até onde eu li, não tinha, tá? Então tinha esses dois grupos, né? Porque o pessoal fala também que o Concílio de Nicéia foi para definir Jesus como Deus. De jeito nenhum, né? Não tinha gente acreditando que Jesus não era Deus. A discussão ali no Concílio de Nicéia é: Jesus é Deus igual ao Pai ou ele é um Deus menorzinho, tá? O Pai criou um Deus menor, tá? Essa era a discussão do Concílio de Nicéia, tá? Então, começou a acontecer no quarto século dois problemas. Começou a crescer o número de pessoas que acreditavam que Jesus era um Deus menor. Essa ideia provém do paganismo, tá? E também de uma filosofia grega que se chama dualismo. Pesquisem sobre isso, dualismo, tá? E o outro problema é que o Império Romano tinha se tornado cristão, né? E Constantino era o imperador, tá? Constantino poderia ter definido a doutrina da Trindade? Não. Porque Constantino, ele era analfabeto, ele não entendia o que estava acontecendo, tá? O que Constantino entendia é que estava tendo uma briga dentro da igreja por causa de alguns conceitos, né? Tinha duas opiniões contrárias, tá? E aí, gente, a gente precisa de novo entrar na cabeça das pessoas daquela época, né? Essa coisa de governo e religião separados é coisa nova. Naquela época andava junto, né? Religião e política não se separavam. Era tudo a mesma coisa, né? Então, quando Constantino viu que estava tendo esse problema, né? O Constantino tinha se tornado cristão, né? E ele viu que estava tendo esse problema dentro da igreja cristã. Ele ficou com medo de haver uma divisão no império, tá? Porque estava tendo uma divisão na religião. E isso poderia causar uma divisão no império, tá? Podia, de repente, aparecer um guerreiro lá e falar assim: ó, eu vou lutar a favor de vocês, né? Os arianos, tá? Os arianos eram aqueles que acreditavam que Jesus era um Deus menor, tá? Isso ia dividir o império, né? E aí, né? Constantino pensou, nem a pau, né? Nem a pau que eu vou deixar isso acontecer. Então o que ele fez? Ele convocou lá o concílio e falou: meu, vocês decidam isso agora, né? Decidam isso agora. Eu quero que decida. Então, Constantino, ele não criou nada, tá? Ele não tinha vontade de criar nenhum dogma religioso. Ele queria que resolvesse aquele problema lá. Como ia resolver, para ele não interessava. Ele falou assim: meu, vocês cheguem aí numa decisão, né, sobre esse problema aí. Aí, o que aconteceu? Os bispos votaram, né? Foi feito lá o Concílio de Nicéia, decidiram várias coisas, não foi só essa questão da Trindade, tá? Foi várias coisas, né? Os bispos votaram, né? E só 2 bispos votaram a favor da crença ariana, né? A favor de que Jesus era um Deus menorzinho. Os outros bispos acreditavam
que Jesus ele era Deus igual o Pai, tá? Então foi isso que se decidiu no Concílio de Nicéia. Não foi para transformar Jesus em Deus, né? Os dois lados acreditavam que Jesus era Deus, né? Mas foi para decidir essa questão. Jesus é Deus, era Deus igual ao Pai ou era um Deus menor? Então, resolveu o problema, né? E acabou com o medo do Constantino de dividir o império, tá, pessoal? Então é isso aí. Se você não acredita em mim, se você acha que eu estou mentindo, pesquise, né? Dei para vocês aí todas as informações para vocês pesquisarem por conta própria. E então, pare de falar isso, né? Pare de falar que a Trindade é uma doutrina romana, né? A Trindade foi inventada no quarto século por Constantino, tá? Isso é mentira, tá? É mentira, é fato. Isso aqui que eu estou falando para vocês é fato histórico, eu não acredito nisso, tá? Isso está registrado na história, né? Certo? Então, é isso aí, pessoal. Letra out, tchau!